Marcos, capítulo 14, verso 3. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Vamos esperar para a gente não atrapalhar a conversa de ninguém. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Eu vou reler. Quem tiver a Ave Maria pode reler comigo, prestando atenção nos verbos. O verbo mostra a ação do personagem. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão. Simão era o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Palavra da salvação. Pode aplaudir. Queridos e queridas, essa história você pode lê-la com muita calma em casa, a partir do que nós vamos meditar nessa tarde, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lá conta muitos detalhes. Você pode ler no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Ou ainda lê-la no Evangelho de São João, capítulo 12. E por que eu cito esses três outros textos? Para fortalecer esse versículo 3 do capítulo 14 de Marcos. Porque graças a esses quatro textos, nós temos informações preciosíssimas a respeito desse episódio. E eu queria dizer a você, meu maior desejo é que você hoje, daqui a 1 hora, no mais tardar daqui 1 hora, você pudesse repetir essa cena, porque Jesus vai entrar aqui também. Então é muito importante a gente prestar atenção, a gente entender o texto e o contexto desse versículo. Marcos, como jovem que era, sintetizou informações absolutamente fundamentais. E até para a equipe de divulgação eu queria dar o título dessa pregação: PHS. Nós não estamos no PHN? Chegou a hora do PHS. Por hoje, sim. Para Jesus, sim. Essa Maria é Maria de Betânia. O Evangelho nos diz o lugar. Que lugar foi que Jesus estava? Em Betânia, na casa de Simão. Simão era Logo, se Simão era leproso e Simão morava em Betânia, e os leprosos não podiam morar no meio dos outros, Betânia era uma colônia de leprosos. Quem era esse Simão? Esse Simão, o leproso,
São João no capítulo 2 diz que ele era marido de Marta. Lá não fala Simão era marido de Marta, mas diz claramente que 6 dias antes da Páscoa, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, lá onde ele havia ressuscitado Lázaro, ele estava num jantar, e que Marta servia o jantar. Ora, o que Marta estaria fazendo na casa do Simão o leproso, servindo um jantar, se o Simão não fosse o seu marido? Mas há um outro elemento que nos dá certeza de que esse Simão era marido de Marta. Marta era a dona da casa. Exatamente a entrada de Maria de Betânia. São Lucas vai nos dizer no capítulo 7 que o próprio Simão olhou para Jesus quando viu Maria fazendo esse gesto e disse: se esse homem fosse profeta, saberia muito bem que tipo de mulher é essa minha cunhada. Maria de Betânia não valia nada. Maria de Betânia tinha a pior profissão que alguém possa ter na face da terra. Maria de Betânia era prostituta, mas não era uma prostituta comum. Se ela era prostituta e vivia numa colônia de leprosos, ela podia ir se prostituir em Jerusalém? Podia ir se prostituir em Betfagé? Ela se prostituía aonde? Então ela era prostituta de quem? Pior tipo de prostituição que existia. Eu imagino o seguinte, e acredito profundamente nisso. Marta era casada com Simão, que era leproso. Tinha um irmão que era leproso, tanto que morreu em consequência da lepra. A irmã de Lázaro morava com ele. A ideia que me veio, que eu construí a partir de muitos anos estudando esses textos, até porque eu vivo em Betânia, e não foi à toa que eu escolhi esse nome para a comunidade que eu vivo, é exatamente de que Simão, sendo um fariseu, um homem rico, tinha uma casa grande, aonde morava com sua esposa Marta. Quando o irmão de Marta ficou doente, Lázaro, fizeram uma casa para ele, no fundo, do lado. E ele morava ali com quem? Sua irmã. E a irmã, infelizmente, caiu na vida da prostituição. A pior de todas as prostituições. Outra coisa interessante, ela era uma excelente prostituta. Devia de ser uma mulher linda e maravilhosa. Devia de ser uma artista na arte da prostituição. E como é que eu sei isso? O que ela tinha na mão? Um vaso de... Gente, só o vaso de alabastro. Alabastro é aquela pedra negra, dura, maravilhosa. É uma das pedras menos porosas que existe. Se hoje você for a Israel, se hoje você for ao Egito, se você quiser comprar um vaso de alabastro desse tamanho aqui, você não compra por menos de $100. Olha o tamanho que eu estou dando. A Bíblia diz que o vaso dela cabia pelo menos 1 litro de perfume. Que tamanho que era esse vaso? Quanto custava esse vaso? Era o vaso, não era o que ela usava comumente, era aquele que ela tinha guardado em casa. Porque a prostituta, quando saía para se prostituir, ela botava mini saia, botava um bustier, punha um fio dental. Prostituta em Israel usava roupa igual as outras mulheres. Como é que sabia então que ela era prostituta? O batom e especialmente o perfume. O perfume era uma forma de atrair. Ora, se nós sabemos que a lepra atinge a capacidade olfativa, nós vamos entender por que Maria precisava de tanto perfume, para poder seduzir os leprosos, que não conseguiam
sentir direito o cheiro. Maria era, portanto, prostituta de leprosos, e uma boa prostituta. Havia juntado uma boa fortuna. Judas vai dizer que essa fortuna dela daria 300 denários. Isso daria dinheiro para tratar de muita gente. Pois que vocês vejam que Judas vendeu Jesus por 10% do preço desse perfume, que foram 30 moedas. E as 30 moedas que Judas vendeu Jesus, com as quais ele vendeu Jesus, quando ele as devolveu para os sacerdotes foram lá e compraram um terreno imenso com esse dinheiro. Se 30 moedas já era dinheiro suficiente para comprar um terreno, imagina 300. Era uma mini fortuna. Eu calculei isso hoje em 14 mil dólares. 14 mil dólares daria aí alguma coisa em torno de 35 mil reais. Imagina uma prostituta juntar esse perfume, se prostituindo, a juntar 35 mil reais em perfume. Maria de Betânia. Maria de Betânia era prostituta de leprosos. A Bíblia conta que quando Jesus estava na Judéia, ele frequentava qual casa? A casa de Maria de Betânia. Sabe o que eu fico imaginando? Jesus dormindo lá em Betânia. Quem sabe ele passou 2, 3 horas da madrugada. A Bíblia diz que Jesus gostava de acordar cedo para rezar. Vocês já imaginaram quantas vezes será que Jesus não acordou 2, 3, 4 horas da manhã com o barulho da Maria chegando? Com aquele cheiro que mistura prostituição, pecado, álcool. Quantas vezes Jesus não deve ter dormido no quarto ao lado do quarto de Maria de Betânia? Até porque os quartos lá não tem porta, era um paninho. Sabe o que eu fico pensando? O que será que passava na cabeça de Jesus? Ele sendo o Salvador do mundo, deitado ali numa esteira, às 2, às 3 da manhã, e escutando Maria de Betânia chegar. Alguma vez Jesus condenou Maria de Betânia? Nunca. Betânia era a casa de Jesus. Betânia era a casa dos amigos de Jesus. Betânia era o lugar onde a Bíblia mostra Jesus vivendo plenamente a sua afetividade. Betânia é o lugar que mostra Jesus humano. O rosto mais humano de Jesus nós vamos encontrar em Betânia. É em Betânia que Jesus chora, e chora por causa de um amigo. Jesus era apaixonado por Lázaro, por Marta e por Maria. E no entanto, quanto tempo levou para Maria de Betânia se converter? Quando foi que aconteceu esse episódio? São João capítulo 12 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Pensem bem, meus queridos e minhas queridas, nem mesmo a ressurreição de Lázaro havia mudado o coração de Maria de Betânia. A Semana Santa Jesus passou todinha em Betânia. Jesus subiu da Galileia para a Judéia, e basta você ler com calma os evangelhos da paixão. Jesus chegou em Betânia na sexta-feira durante o dia, porque às 6 horas da tarde não podia caminhar mais. Ficou em Betânia o sábado inteirinho, e no domingo de manhã o que ele fez mesmo? Domingo de Ramos, ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o dia que Jesus entrou em Jerusalém, triunfalmente, foi o maior de todo o comentário. A Bíblia diz que o povo fez festa e jogavam panos pelo chão, e chacoalhavam ramos de oliveira, e cantavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Foi um alvoroço. E Jesus ficou em Jerusalém? Não, voltou para dormir em Betânia. E ficou em Betânia, domingo, segunda, terça, quarta, só vai sair de Betânia na quinta-feira, quando ele sobe o morrinho de Betânia
e desce o Monte das Oliveiras, aonde ele vai viver o seu Getsemani. Ele sobe dali e vai até o Monte Sião, aonde acontece a última ceia, e volta para rezar o caminho de Jesus, o Jardim das Oliveiras, o Getsemani. Quem viu o filme de Mel Gibson, aquela cena que abre o filme, é exatamente o caminho que vai de Jerusalém, passa o cemitério, o monte do Jardim das Oliveiras virou do outro lado, é Betânia. Então era o caminho de Jesus. Jesus esteve em Jerusalém e voltou para Betânia. Eu imagino que naquela segunda-feira, ou na noite de domingo para segunda-feira, antes da Páscoa, da noite de domingo de Ramos, na minha opinião, repito, é minha opinião, a partir daquilo que eu vou estudando e rezando, foi naquela noite que Maria de Betânia se decidiu por Jesus. Eu imagino que aquela noite Maria de Betânia não teve muitos fregueses. A pessoa, quando ela é tomada por uma alegria muito grande, ela não consegue inclusive se relacionar, e muito menos buscar satisfação na prostituição. Aquela noite Maria não teve muitos fregueses, e ela deve ter perguntado: por quê? Por que será que nessa noite não tinha freguês? E devem ter contado para ela: você não soube? Ah, o pessoal está todo em Jerusalém, é um alvoroço. Mas por quê? Ué, Jesus, mas ele está sempre lá em casa, dorme lá, é amigão do meu irmão, inclusive meu amigo. Ah, foi um alvoroço a entrada dele, alguma coisa vai acontecer. Quando Maria de Betânia naquela segunda-feira saiu para dar umas voltas, o comentário continuava o mesmo. E quando ela então voltou para sua casa, na segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa, no início da noite, ela se arrumou, tomou banho, entrou no seu quarto, lá atrás de uma pedra que ela tinha improvisado como armário, um buraco, ela guardava o vaso de alabastro, aonde ela pegava um vidrinho, enchia de perfume, colocava dentro da roupa e saía para se prostituir. Naquele dia Maria chegou em Betânia, na sua casa, e não tinha ninguém. A casa estava vazia. Lázaro, que tinha sido ressuscitado não fazia muito tempo, não estava lá. Ela que sempre chegava, acostumada a ir lá dar um beijo em Lázaro, ele sofrendo muito na cama, como doente que era, agora não tinha nem Lázaro, ele tinha sido ressuscitado e curado, ele não estava. A casa estava vazia. E ela ouviu música, cantoria, ela ouviu um barulho, e no que ela estava saindo da porta da casa dela, ela enxerga a casa de Marta, sua irmã, o seu cunhado, e ela entendeu logo. Quem estava lá? Era Jesus, ele não estava ali. Então naquela noite ela não saiu pela porta da frente para ir se prostituir. Alguma coisa tocou no coração dela, e como eu queria que essa mesma coisa tocasse no meu e no seu coração nessa tarde, hoje. Alguma coisa tocou no coração de Maria de Betânia e ela voltou. Ela voltou não para buscar mais perfume, mas para buscar todo o perfume. Ela não encheu um vidrinho, ela pegou o vaso. O que foi passando na cabeça dela? Ela foi relendo a sua vida. Quando Maria de Betânia segurou naquele vaso de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, de nardo puro. Nardo é a flor símbolo da pureza. A flor símbolo da pureza, a sua essência usada para a pior impureza, para a prostituição. Não existe nível mais baixo que alguém possa descer do que quando tem que se prostituir para viver. Eu imagino que quando pegou aquele vaso de alabastro, Maria já começou a chorar. E ela deve ter pensado: meu Deus, eu não posso mais continuar nessa vida. Ela olhou para aquele vaso pesado e pensou: quanto pecado eu tive que fazer para juntar esse dinheiro todo para comprar esse vaso e para comprar o perfume que está dentro do vaso. Maria de Betânia fez uma releitura do seu passado e segurou firme naquele vaso de alabastro, pedra negra, e jogou ali dentro todo o seu pecado, e foi caminhando lentamente para a casa
de Simão e entrou pela porta dos fundos. Lucas capítulo 7. Ela chegou por detrás de Jesus. Como é que uma prostituta entraria na casa de um fariseu, como Maria entrou? Como é que os guardas deixaram ela entrar? Porque ela era da casa. Ela era cunhada. Ela entra por detrás. E o que ela faz, segundo os evangelhos? Ela se abaixa aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela vai derramando lágrima e perfume. Isso também se diz de Maria Madalena no sábado santo, o sábado que ela deixou o corpo de Jesus no túmulo, que ela foi misturando o perfume com suas lágrimas. Ela era especialista, feito Maria de Betânia. Então ela chega aos pés de Jesus, se ajoelha. Se ali, quando trouxe aquele vaso de alabastro na mão, ela estava trazendo todo o seu passado. Agora, ao ajoelhar-se aos pés de Jesus, ao inclinar-se aos pés de Jesus, 3 vezes fala que Maria de Betânia sentou-se ou debulhou-se aos pés de Jesus. Em João 10 e depois em Lucas 10, em João 11 e em João 12. 3 vezes vai mostrá-la aos pés de Jesus. Quando ela dobra-se aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e a enxugá-lo com seus cabelos e a misturar aquele perfume, e aquele perfume foi invadindo a casa inteira. Maria estava jogando aos pés de Jesus o seu presente. Era aquele momento, era o seu hoje. Ao trazer o vaso de alabastro, Maria estava trazendo o seu passado. Ao debulhar nos pés de Jesus, Maria estava jogando o seu presente. A decisão que eu estou tomando agora, meu Deus do céu, quantas e quantas vezes Jesus dormiu, quem sabe até na própria cama de Maria de Betânia. Jesus nunca ia sozinho para Betânia, ele ia, levava os 12 junto. Quantas vezes Lázaro deve ter dito: ô Senhor, dorme aí mesmo, porque a cama está desocupada, ela só vai chegar amanhã cedo. Faz 2 dias que ela não vem, ela está atendendo um freguês lá não sei aonde. Quantas vezes? E gente, sabe o que mexe no meu coração? Essa delicadeza de Jesus. Jesus frequentou essa casa durante pelo menos uns 5 anos, 3 com absoluta certeza. Todas as vezes que Jesus ia à Judéia, ele se hospedava em Betânia, era a sua casa. E por que Jesus nunca enfiou o dedo na cara da Maria e falou: ô Maria, converta-te? Por que será que Jesus nunca fez um apelo de conversão para Maria? Exatamente porque ele nunca condenou Maria, do mesmo jeito que ele nunca condena o Léo, e não condena você, nem você, nem você, nem você, nem você, não condena ninguém. Que delicadeza de Jesus. Como nos falta essa delicadeza. Jesus não olha para a pessoa e vê o que a pessoa foi ou o que a pessoa é. Jesus não nos olha a partir dos títulos ou até mesmo dos apelidos que os pecados do mundo nos colocou. Jesus estava presente, esperando. Com certeza, muitas e muitas vezes Jesus rezou por Maria de Betânia. Ele amava tanto essa mulher, amava tanto Marta, ele inclusive elogiou, ele sabia que Maria de Betânia tinha uma ânsia de Deus no seu coração, tanto que ele fala para Marta, em Lucas 10, Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Jesus sabia que dentro do coração de Maria de Betânia batia também um amor imenso, um desejo imenso pelas coisas lindas de Deus, mas que ela, quem sabe até consequência de um namoradinho, talvez tenha sido um namoradinho, que um dia, aproveitando um momento de um amor estragado, tenha violentado Maria de Betânia. Talvez tenha sido um fariseu, talvez tenha sido um padrasto, talvez tenha sido alguém estranho, ou talvez tenha sido um momento de fraqueza de uma menina doida. Quantos de nós meninos e quantas de vocês meninas não fizemos tantas coisas que a gente se arrepende? Ninguém vai para a prostituição como uma escolha.
Eu até hoje não conheço nenhuma menina que mora na zona e fala: eu vivo na zona porque eu adoro me prostituir. A coisa que eu mais gosto é de me sentir um lixo. A coisa que eu mais gosto é que um homem que eu nunca vi venha e faça do meu corpo um depósito das suas sementes estragadas, um depósito do chiqueiro que ele é. Eu gosto demais, nunca encontrei. Maria de Betânia era prostituída e não prostituta, como a grande maioria dessas meninas também são prostituídas. Lá dentro do coração dessas meninas, desses meninos, bate um coração igualzinho bate no meu e no seu. Também ela teve um dia o desejo de pureza. Quem sabe se ela também não desejou, como Marta, casar com um homem feito Simão, o cunhado. Mas a vida é injusta, e a minha e a sua também é. A vida é imprevisível. Amanhã, depois ou hoje, eu posso cair aqui, um tombo, bater a minha coluna numa quina dessa e estou numa cadeira de rodas. Amanhã eu posso estar paralítico. Amanhã eu posso estar mudo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 milésimo de segundo. Você não pode garantir o que vai acontecer com você amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Também o passado nós não sabemos. Jesus nunca condenou Maria de Betânia, como nunca condenou nenhum pecador. Quantas e quantas vezes, que delicadeza. Jesus estava em Betânia, Jesus comia em Betânia, Jesus dormia em Betânia. Jesus desejava profundamente a conversão de Maria, mas Jesus dava tempo para Maria, como Ele também olha para mim e para você. Você já percebeu como é que Deus tem paciência comigo e com você? Como é que Deus é bacana com a gente? Nós é que agimos no ímpeto. Nós fazemos nós planejamos as coisas na nossa cabeça. Eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu planejo para os outros executar, e o outro não é obrigado a executar o seu projeto. Depois você se decepciona. Azar. Fique decepcionado, fique decepcionado. Não faça projeto para o outro cumprir. Jesus olhava para Maria de Betânia não como uma prostituta, mas como uma mulher. E que emoção Jesus não deve ter sentido quando a sua amiga Maria estava ali aos seus pés, derramando lágrimas, secando com o cabelo e despejando perfume. Maria, quando veio até Jesus, trouxe o seu passado. Ao segurar aquele vaso de alabastro e derramá-lo inteirinho, ela jogou fora o seu presente. Ela não tinha mais como se prostituir, mas ela queria tomar uma decisão para valer. E São Marcos diz o que ela faz? Ela quebra o vaso. Significa: de hoje em diante, minha vida não terá mais pecado. De hoje em diante, eu não vou mais pecar. O meu PHN até hoje torna-se a partir de hoje um PHS. Por hoje sim, Senhor. Por hoje eu o acolho como o Senhor da minha vida. Por hoje eu o acolho como o Senhor da minha história. Por hoje sim, Senhor. Por hoje eu estou assumindo esse compromisso de quebrar o vaso. E meu irmão, minha irmã, se você não tiver essa coragem de quebrar o vaso, Deus não pode fazer absolutamente nada na sua vida. Nós vivemos no vaso, nós vivemos na máscara, nós vivemos na aparência. Nós vamos nos perdendo exatamente por isso, porque queremos agradar as pessoas, porque nós queremos que as pessoas gostem de nós, e para gostar de nós somos capazes de pagar o preço que o mundo exige. Para dizer um PHN, se você não tiver um PHS, é bobagem. O Papa disse isso, e está escrito nos textos de Betânia. É preciso levar o jovem drogado, o dependente químico, a um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo, porque se não tiver esse encontro, se não encher esse vazio com a graça de Deus, vai encher de novo com o pecado. E aqui está um problema sério que acontece em muitos dos nossos encontros. Nós até conseguimos fazer 2 passos de Maria de Betânia. Nós saímos da nossa casa e trazemos o nosso vaso de alabastro.
Trazemos o pecado que a gente juntou e viemos para um acampamento, para um retiro, e ali num momento de êxtase espiritual, de uma canção que toca meu coração, de uma oração, de uma pregação, eu derramo o meu pecado, como muitos de nós derramamos nossas lágrimas. Eu vou até um sacerdote e eu derramo ali o meu pecado, e eu renuncio o meu pecado, e eu conto tudo e saio daquele tribunal livre. Mas eu não quebro o vaso. Eu continuo frequentando os mesmos lugares, eu continuo falando as mesmas palavras, ouvindo as mesmas canções, usando as mesmas roupas. Eu acho impossível que algum de vocês, rapazes, namorando alguma dessas meninas, que os olhos da gente não param de olhar para tudo lado, tão lindas que elas são. Eu acho muito difícil, graças a Deus não é comigo. Porque se uma menina dessas, bonita, com essas coxas ajeitadas, vestisse essas calças aí, que gruda no corpo, sentasse no meu colo, quebra o vaso, quebra o seu. Hoje é preciso dizer sim. Não adianta nada eu vir derramar todo o meu pecado, jogar fora, eu renuncio, mas eu não coloco nada no lugar. Você faz um lindo PHN, mas se não fizer um lindo PHS, o seu coração sai daqui limpinho, vazio, não tem nenhum pecado. Mas Jesus disse: o encardido vai acompanhar você, talvez lá no ônibus já esteja esperando. Sabe aquele menino que você combinou que no ônibus vocês vão sentar junto? Que aí fica de noite, escurece, todo mundo dorme, vocês não vão dormir? É lá que você vai cair, dentro do ônibus. Não pense que porque ele estendeu a mão e recebeu Jesus na Eucaristia, aquela mão dele perdeu a sensibilidade. Quando ele colocar a mão nas suas coxas ou nos seus peitos aí no ônibus, vai recomeçar tudo de novo. Quebra o vaso. Não é fácil. Quebrar o vaso é dizer: eu não deixo mais o encardido invadir na minha vida, não posso. Em Betânia nós ensinamos para os nossos filhos: não comente sobre o seu passado. Eu tenho uma raiva quando acha que testemunha fica falando do passado. Não é isso. Eu tenho que mostrar o que Deus operou na minha vida. Eu tenho que mostrar que eu tirei o que não prestava, mas muito bem, o que você colocou no lugar. Por isso é preciso o PHS. É preciso quebrar o vaso. Algumas roupas que vocês meninas, e vocês meninos também, porque tem menino aí que compra a caixa 5 números mais justo, só para ficar apertado assim, para ver se parece um volumão aí na frente, para ver se as meninas ficam olhando. E às vezes até propaganda falsa eles fazem com pano, com algodão, né? Quebra o vaso. Talvez o seu vaso de alabastro seja aquela coleção de CDs, de músicas principalmente internacionais, românticas, ou aquele rock que quando você bota para tocar no seu CD, está cantando músicas para o demônio, ou músicas feitas, porque existem artistas, você sabe que eles são bons, eles pensam naquelas músicas, naquelas melodias que mexem com a sensualidade da pessoa. Algumas músicas fazem a pessoa logo lembrar em coisa sensual. Então é preciso dizer PHN, é preciso dizer PHS. Eu preciso preencher esse meu vazio. Eu preciso ter coragem de mudar o jeito de me vestir. Você precisa preencher o seu coração com algo que vale a pena. Você menino, você menina, você tem a vocação para matrimônio? Louvado seja Deus. Você tem que namorar. Agora, se o seu namoro é indecente, você não vai conseguir viver PHN. Pior ainda, porque aí virá o peso de consciência.
Então vocês precisarão alimentar. O PHS é o quê? É o alimento que eu vou botar. Por quê? Eu falo PHN, eu tiro do meu coração aquilo que não presta, eu renuncio, eu jogo fora o meu maço de cigarro. Quem não jogou está em tempo ainda. Eu jogo fora as camisinhas, eu jogo fora. Mas se eu não preencher o meu coração, pouco depois eu vou estar recolhendo tudo isso. É igual o bêbado estava indo embora, depois de uma festa. Aí ele foi atravessar um caminho, cortar caminho. Ele foi atravessar uma linha do trem e entalou o pé dele ali naqueles pauzinhos do trem ali, o trio. Entalou ali e não conseguia sair. Parece que mais estreito aqui. É difícil sair daqui, velho. Verdade. De repente ele fez silêncio. Minha Nossa Senhora! Parece que é um trem. É o trem! Nossa Senhora da Defesa! Tira eu daqui! Minha Nossa Senhora! Oh, não, Nossa Senhora! Tira eu daqui, minha senhora! Eu sou tão novo ainda para morrer! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Eu reconheço! Eu renuncio! Ai, Nossa Senhora! 3 camisinhas com... Nunca mais, olha! Se a senhora tirar eu daqui, nunca mais nessa minha vida, com esses olhos que a terra de comer, eu nunca mais, olha! Livre! Agora tira eu daqui, nossa! Tá vindo! Oh, minha senhora, tira eu daqui! Tira eu daqui que eu não tô aguentando! Nossa Senhora da Defesa, Nossa Senhora do Ataque! Nossa Senhora Centroavante, tira eu! Eu reconheço. Eu nunca mais eu vou usar droga. Eu juro por Deus, Nossa Senhora, e a senhora também, eu juro. Aqui, essa petequinha aqui, esses comprimidinhos aqui, esse cigarrinho que eu ia fumar hoje. Olha, Nossa Senhora aqui, pode olhar mesmo que eu estou jogando aí. Tô livre. Agora, pelo amor de Deus, tira eu que eu tenho. O trem da vida, senhora. Oh, Nossa Senhora, eu peço perdão e misericórdia de todos os meus pecados. Eu não... Olha lá, Nossa Senhora, olha lá minha camisinha, eu não vou fazer mais. Ó, PHN lá, olha lá, hoje eu joguei a droga. O que mais que eu preciso jogar? Tira aí. É verdade. É o trem da vida. Oh, Nossa Senhora! Oh, Nossa Senhora! Oh, hoje eu joguei a camisinha. 3 eu ganhei lá na farmácia. Eu joguei a droga, Nossa Senhora. Tira eu! Pelo amor de Deus, tira eu, Nossa Senhora, daqui! Nossa Senhora! Faz muitos anos que eu estou nesse pecado. A senhora tirar eu, nunca mais nessa minha vida, nunca mais. Eu não fumo mais, nunca. Ai, tá sendo duro, Nossa Senhora. Agora, pelo amor de Deus, tira eu daqui. Meu Deus, eu tenho, tá chegando. O que me falta ainda, Nossa Senhora?
tá certo. Eu sabia que uma hora tinha que acontecer isso. Ai. Tanto que eu gosto dessa garrafinha. Quantos anos? Meu Deus. Tchau. Se a senhora tirar eu, nunca mais eu ponho uma gota de cachaça. Olha, nem quebrou. Olha. Pelo amor de Deus, tira aí a daqui, Nossa Senhora. O trem tá chegando, o trem tá chegando. Tá chegando o trem, tá chegando o trem. Ah, Nossa Senhora. Aí, eu não aguento mais, tá chegando. Ai! Oh, Nossa Senhora, né? Só podia ter tirado eu. Por que a senhora não tirou eu? Eu tive que sair sozinho. Porque agora eu pedi. Eu não ia usar mais, mas Nossa Senhora não tirou eu. É cômico, mas é verdade. Alguns de nós estamos também, Nossa Senhora, eu estou renunciando, viu? Mas lá no ônibus tem um macinho de cigarro. Ou uma cartelinha de comprimidinho assim. Aquelas de ver o calendário, tem gente que não sabe ver o calendário, precisa ver dia 21, 22, terça, quarta. Ou uma petequinha de cocaína, ou um comprimidinho de êxtase. Ah, o que tem tomar uma cervejinha também? O que tem tomar um whiskyzinho? Se você não fizer um PHS, esse seu PHN não vai valer nada. Hoje você precisa ter a coragem de quebrar o vaso. E o que significa quebrar o vaso? O que eu preciso mudar na minha vida. É duro, mas não tem outro jeito. Quando a gente vai no médico, ele examina o coração e diz: olha, se o senhor continuar comendo carne de porco, o seu triglicerídeo está muito elevado. E eu não sei o que vai acontecer com o senhor. O senhor não pode mais tomar açúcar. Você não pode mais beber bebida alcoólica. Você não pode comer comida apimentada, porque a sua pressão está alta. E o que a gente faz? A gente obedece. Ah, não, vamos comer. Não, o médico falou que eu não posso. E quantas pessoas levam isso, mas para valer? Pois hoje também esse médico dos médicos, auxiliado por Maria, faz um diagnóstico do seu problema e traz um prognóstico. Se você continuar frequentando os lugares que você vem frequentando, principalmente quando se afasta do seu grupo, o seu problema não é no grupo de oração, não é quando você está lá na missa, não é quando você está no acampamento. Mas se você continuar frequentando os lugares que você frequenta, se você continuar ouvindo as músicas que você tem ouvido, se você continuar lendo as revistas que você anda lendo, se você continuar fazendo com o seu namorado, esse negócio de namorado ir lá para o quarto, deitar na mesma cama para ver televisão, ah, meu filho, se ele nunca fez nada, larga dele. Ele não é muito chegado não. Larga. Castidade é luta. Castidade é PHN e PHS junto, é batalha, é luta, é combate, é não dar entrada ao demônio, é não dar chance ao demônio. Meninos e meninas, jovens, adultos, senhores e senhoras, sacerdotes, religiosos, cada um de nós, enquanto eu não encher o meu coração com o sim que Maria deu ao Pai. Esse sim de Maria não foi uma vez. A renúncia ao pecado não é uma vez. Você vai cair muitas outras vezes. Talvez, se Deus quiser,
você não vai cair mais naquele pecado. Eu, por exemplo, tenho pecado que eu tenho absoluta certeza que eu nunca mais vou cair na minha vida. Por exemplo, fumar. Isso eu tenho certeza. Eu tenho nojo. Se eu fizer 1 milhão de pessoas parar de fumar, eu ainda fiz pouco, porque o tanto que eu fui burro nessa vida, o tanto que eu fumei, o tanto que eu sujei o templo do Espírito Santo com cigarro. Então eu tenho certeza absoluta, eu nunca mais vou fumar. Se um médico falar para mim que eu preciso fumar, que isso é o remédio para me salvar, eu estou morto, mas eu não fumo. Isso eu tenho certeza. Agora tem outros pecados que eu não posso garantir. Alguns até nem devo falar aqui, senão vocês vão ficar escandalizados. Não são muito diferentes do que o que você vive, não. A luta de um padre, a luta de uma freira, a luta de um homem casado, a luta de uma mulher casada, a luta de um jovem, não tem muita diferença. Se graças a Deus, até pela idade, pela maturidade, você não se sente mais tentado a determinadas situações, até porque você não oferece condições para isso. Mas você tem muitas outras tentações, até piores. Se você não estiver disposto a viver cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, cada dia. O mais importante dessas 3 letras não é nem o P e nem o N, é o H. É o hoje. Hoje. E se esse hoje for muito, transforme num agora. Transforme-o nesse momento. O desejo, gente, qualquer desejo que a gente tem, no máximo em 1 minuto passa. Então eu preciso dizer sim. E como é que eu vou dizer sim a Deus? Alimentando o meu coração com a palavra de Deus. E não venha me dizer que hoje você tem dificuldade para ouvir a palavra. Porque graças a Deus, basta chegar aí na loja do Davi. Quantos CDs tem aí de música? De pregação? Você não gosta de ler? Não tem problema, então não leia. Quase todas as nossas pregações tem aí em CD. Então escuta. Você gosta de som para valer? Aqui. Quanto tempo fazia que você não ia num baile que você tinha, porque foi de quebrar o queixo os músicos que estiveram presentes nesse acampamento? Quem conheceu um pouquinho de música fica com o queixo caído assim de vez a turma tocar. Você quer música aqui? Olha o quanto CD de música tem, e não só dos nossos músicos aqui não, graças a Deus o Brasil afora hoje tem para todo gosto. Você gosta de rock pauleira, ótimo, vai lá com Rosa de Saron. Você gosta de um som, é bom, é bom. Você gosta de um som técnico, você gosta de música caipira, sertanejo, tudo, graças a Deus tem. Você não tem desculpa. Você não tem um barzinho para frequentar? Crie um barzinho. Junta um grupo de jovens, olha que eu estou vendo aqui, uma turma lá de Anápolis. Junta aí, ó, formam, lindo. Vocês têm a obrigação de evangelizar Anápolis. Mas não fique sem fazer. Alimente a sua fé. Hoje nós temos 3 canais de televisão com programação católica no Brasil. 3. E graças a Deus, um deles que nós estamos aqui agora, 24 horas no ar, atravessando o mundo hoje, evangelizando o mundo. Gente, o Brasil precisa acordar para isso. O Dunga viu essa semana passada em Boston. Eu 2, 3 vezes por ano estou atendendo o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Eles têm uma fome de Deus. Meu Deus, como é bonito ver aquela juventude que eu tive a graça de me encontrar no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Que sede de Deus eles têm. Como eles queriam ter um canal de televisão que evangelizasse na língua deles, como nós temos aqui. Então é preciso ter coragem de valorizar, de investir, de criar eventos. Criem eventos, copiem essas ideias, reproduzam essas ideias. Hoje você tem que assumir: eu estou quebrando o meu vaso, eu estou dizendo por hoje sim, eu estou dizendo um sim ao Senhor. O Padre Jonas fez um convite uma vez aqui nessa redondeza. Eu era moleque ainda e me lembro como se fosse hoje. Ele dizia: os rapazes são obrigados a dar 1 ano da vida para o exército.
Eu queria convocar rapazes e moças que tivessem a coragem de dar 1 ano da vida para o Senhor. E alguns aceitaram e acolheram aquele convite do Padre Jonas. E olha no que se transformou aquilo. Aquele grupinho de 12 jovens que se reuniram com ele, 25 anos depois, no que se transformou? Pois eu queria convidar você a dar um dia, 2 horas da sua semana para Jesus. 2 horas só da sua semana. Sua semana, cada dia você tem 24 horas. Eu estou pedindo só 2 horas por semana para você se reunir com 2, 3, 4, 10 ou 50 ou 1000 amigos que você tiver, e para dizer o que nós precisamos fazer para levar Jesus aos nossos colegas que não vieram. Eu sei que aqui nós somos muitos, é maravilhoso. Quando eu estava vindo para cá agora depois do almoço, eu vi essa chácara está lotada de jovens. E aqui está super lotado, não cabe todos os jovens aqui, graças a Deus. Mas quantos nós somos aqui? 20 mil, 30 mil? Muitas das cidades de vocês, é esse o número de jovens que está perdido. Jovens que chegam na sexta-feira, não sabe o que fazer e por isso vai na sexta-cheira e vai atrás da maconha, vai atrás da cocaína. Jovem que não tendo o que fazer vai transar por não ter outra opção, por não ter verdadeiras amizades, por não poder dançar num lugar decente, por não poder brincar. Você pode oferecer isso? Multiplique. Hoje quebra esse vaso e diz: por hoje sim, eu quero ser missionário, eu quero ser profeta desse amor de Deus, eu vou anunciar, eu vou levar. Porque, gente, que coisa maravilhosa. Quanto mais pessoas a gente tira do buraco, é maravilhoso, porque a hora que a gente está caindo, são essas pessoas que vão lá e nos levanta, e nos sustenta e nos segura. Nós precisamos de um batalhão de gente. Hoje, se eu tivesse condição de atender pelo menos 5.000 jovens, hoje, eu não teria ainda como atender todos os pedidos que nós temos. Nossas casas de Betânia, diariamente, chove telefonema, tem um monte de gente triste com a gente, mas vamos fazer o quê? Pois eu tenho certeza que você pode fazer um lindo trabalho. Sabe por quê? Porque um sorriso seu, de menina e de menino lindo e linda, vale mais do que uma pregação do Padre Léo. Sabia disso? Se você conseguir sorrir com pureza para um rapaz, esse seu sorriso pode mudar a história dele para sempre. Se você, rapaz, conseguir sorrir de um modo puro para uma moça, o seu sorriso pode mudar a vida dessa moça. Dependendo do jeito que você, rapaz, que você, moça, abraçar um jovem lá na sua comunidade, na hora da paz de Cristo, a história dele será completamente outra. Porque no dia que ele sentir um abraço seu, a masculinidade sua de homem, a feminilidade sua de mulher, aquele abraço saboroso, gostoso de menina que encaixa na gente assim e traz Deus nesse abraço, vale mais do que 2, 3, 4, 5 horas de pregação minha e de qualquer outro padre. Você tem Deus dentro de você. Faça esse Deus chegar àqueles que não têm esse Deus. Faça esse Deus chegar através de canções, através de oração, através de encontros, através de discoteca para o Senhor. Invente, tente, faça algo diferente. Mas para isso você precisa estar cheio, cheia de Deus. É o segredo de Maria. Ao lado desse seu PHN, hoje você precisa assumir um PHS por hoje. Sim, eu vou rezar. Não consegue rezar o terço? Reze um mistério. Não consegue rezar um mistério? Reze uma Ave Maria, mas reze. Não deite sem rezar. Tenha coragem de jogar fora. Jesus vai entrar daqui 5 minutos nesse palco. Esse palco daqui a 5 minutos deixa de ser palco e se transforma em altar. E ele não vai ficar só aqui. Ele vai descer aí no meio de vocês depois. Jesus vai passar perto de você. O que você precisa jogar fora hoje? Qual é o seu vaso de alabastro? Feche seus olhos um segundo e pense: o que hoje eu preciso jogar aos pés de Jesus? Que vaso é esse que eu preciso quebrar? Talvez seja o vaso duro da hipocrisia, da mentira. Talvez seja o vaso duro do seu passado. Que coisa linda e maravilhosa. Do mesmo jeito que Jesus vai entrar aqui, ele entrou na casa de Simão em Betânia.
como tantas vezes entrou na casa de Lázaro e Maria. E também hoje Ele vai entrar aqui e não vai condenar você. Jesus não aponta o dedo. Jesus não quer nem saber o que você fez ou deixou de fazer com o seu passado. Ele já acolheu o seu não. Agora Ele quer acolher o seu sim. Esse é o grande momento do seu sim. Esse é o seu agora. Esse é o seu kairós. Esse é o seu tempo da graça. Porque menino e menina, jovem, rapaz e moça, senhor, senhora, o que você hoje precisa lançar aos pés de Jesus? O que você precisa botar dentro desse vaso? Bota aí essa mágoa que você tem do seu pai, essa raiva que você tem de sua mãe. Bota dentro desse vaso aquele rapaz, aquela moça que usou você, aquela experiência difícil que você viveu na infância, na adolescência. Pelo amor de Deus, bota dentro desse vaso esse maço de cigarro, esse vício de cachaça, disfarçado nesse energético que você anda tomando todo final de semana. Joga dentro desse vaso de alabastro hoje essa cartela de comprimidos que está tornando você uma verdadeira prostituta, coisificada. Joga dentro desse vaso hoje esse pacotinho de camisinha, porque isso não diz que você é de fato homem. Isso transforma você numa coisa, num objeto. Tenha coragem de ser homem hoje diante de Jesus. Joga fora. Vai jogando dentro desse vaso aquelas revistas, aqueles filmes, aquelas canções, talvez também aquelas roupas, aquela lingerie que você comprou, não para cuidar dos seus genitais com o carinho que eles merecem, mas que você comprou para fazer uma marca embaixo da sua calça, da saia, para atrair. Talvez aquela blusa que você comprou não para estar confortavelmente vestida, mas para realçar o seu seio ou o seu músculo. Joga dentro desse vaso de alabastro. Joga aí dentro esse seu namoro estragado, essa mão atrevida. Joga dentro desse vaso o escuro que você vem buscando para estar com o seu namorado, com a sua namorada. Joga fora hoje. E você vai perceber que ao dizer sim a Deus, a sua vida vai ganhando um colorido novo. A exemplo de Maria, você vai se tornando uma pessoa revestida com o sol da justiça. Ou como nos lembra São Lucas, falando pela boca de Zacarias, o sol nascente que veio nos visitar, luz que ilumina todo homem que anda nas trevas, na sombra da morte. Essa tarde, meu irmão, essa tarde Maria está presidindo conosco essa solenidade, não só da Assunção de Maria, mas hoje Maria está descendo com Maria de Betânia ao mais fundo das profundezas dos nossos pecados. Eu não sei aonde você já foi lá no fundo, mas Maria, humana inteira de Deus, está trazendo seu filho Jesus aqui, do mesmo jeito que ela o levou em Alcarém para curar o coração ferido e machucado de Isabel. Meu irmão, minha irmã, o que mais você precisa botar dentro desse vaso? Daqui a pouquinho, segura firme esse vaso para quebrá-lo na presença do único que pode preenchê-lo inteiramente. CançãoNovaPlay.com. Assine já!